Olá pessoal, mais um videozinho a respeito da filosofia Ayurveda. Então, vamos tocar alguns pontinhos bem bacanas assim, que fazem toda a diferença nessa questão da percepção da vida, na percepção dos fatos da vida, e que tudo faz parte desse drama no sentido dos fatos, drama no sentido de ser uma espécie de teatro, onde os fatos em si não são pelos fatos, mas pelas pérolas que os fatos podem encerrar. Bom, eu vou falar sobre alguns pontos. Começando pelo item nutrição. Quando a gente fala em nutrição de uma forma geral, a gente pode pensar nessa questão alimentar, nessa questão bioquímica das coisas. Acontece que para a Ayurveda, esse termo nutrição é infinitamente mais amplo. Vou citar um exemplo. Nesse momento agora, o que eu estou fazendo está nutrindo certos aspectos meus. Então, todas as experiências pelas quais passamos, elas nutrem determinados aspectos nossos. E isso permite com que a energia flua. Acontece que quando você se fixa num ponto, por mais positivo que possa parecer, essa energia, ela não estagna nesse sentido de ficar parada, porque isso não existe, né? Então ela gira no mesmo lugar e isso gera desgaste da máquina, por assim dizer. Então é sempre movimento. A nutrição é algo que acontece também em movimento. Então não é somente aquilo que você ingere, é aquilo que você experimenta, é aquilo que você deseja, é aquilo também que você não experimenta, porque aquilo que você não está experimentando conscientemente, isso também está nutrindo de alguma forma. Esse termo nutrição, eu estou usando ele de uma forma bem neutra, tá? E não nutrição necessariamente como um aspecto positivo, somente positivo. Nós estamos nutrindo N aspectos no nosso dia a dia, e isso não significa que seja uma nutrição positiva em todos os aspectos, porque é lei. Tudo aquilo que nos nutre, de certa forma, tem o seu preço também. É mais ou menos como se eu dissesse assim, ó, um alimento, por mais saudável que possa ser, ele também tem os seus efeitos colaterais. Essa é a palavra. Não existe chá, não existe alimento que não tenha os seus efeitos colaterais. Aí você observa o quanto é delicado isso, um profissional receitar uma dieta, por assim dizer, pronta para outra pessoa. Veja o quanto distante isso pode estar da realidade daquela pessoa. Porque essa receita está levando em consideração apenas a questão desses alimentos físicos. Mas esse terapeuta, de repente, não estuda para observar se o contexto da pessoa está receptivo a esses alimentos. Então, a Ayurveda ela é extremamente ampla também nesse sentido. Existe uma passagem da Bíblia, né, na qual o próprio Jesus Cristo disse: não jogue pérola aos porcos. Essa frase cabe muito bem aqui. Não jogue pérola aos porcos. Ou seja, também não adianta você querer ter atividades, não adianta você querer ter uma alimentação,
se isto não tem respaldo, se isto não tem contexto, se isso não tem terreno para receber. Nutrição, um termo amplo, tudo aquilo que você experimenta de uma forma ou de outra nutre você. Os teus relacionamentos te nutrem. E lembra, né? Lembra daquilo que eu disse. Opa! Então agora eu já sei de que tudo naquilo que eu me nutro tem o seu preço. Ou seja, aspectos meus estão fazendo assim, por mais interessante que possa ser a experiência, aspectos da pessoa estão fazendo assim e outros estão fazendo assim, é o preço. Assim como quando você está tendo uma experiência não agradável, certamente que alguns aspectos estão fazendo assim, isso é fato. Mas saiba também que faz parte da lei que outros aspectos estão fazendo assim. É como um tratamento. Você vai fazer, você vai passar por um jejum, por exemplo. O jejum não é algo agradável. Não é algo agradável sobre alguns aspectos meus. Mas para outros aspectos, esse jejum é extremamente positivo, por assim dizer. Ok? Então não existe escapatória. Toda a nossa nutrição, por mais maravilhosa que possa ser, tem as suas repercussões em nós, aonde não são 100% positivas. Tudo aquilo que você ingere, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sente, nunca é 100% positiva. Sempre tem os seus efeitos colaterais. Um exemplo bem fácil, bem tranquilo. Você você foi para uma festa e você se divertiu muito nessa festa. Você deu gargalhadas nessa festa. Pois saiba que, ironicamente, nessas experiências também está havendo desgaste de certos aspectos. Tanto que provavelmente você chegou em casa, você pode pensar que você chegou em casa super relaxada em primeiro lugar. Mas não é super relaxada. Você chegou esgotada energeticamente. Que é o que acontece hoje muito hoje em dia, né? A pessoa diz assim: eu tenho muita energia, eu tenho que treinar bastante para mim relaxar. Então, na verdade, você só relaxou porque você se esgotou. É completamente diferente. Porque, a princípio, uma pessoa que tem bastante vigor orgânico, ironicamente, ela não sente essa ânsia no sentido de desconforto. Ela não sente essa necessidade de ter que fazer várias coisas, de ter que pedalar muito, de ter que fazer bastante exercício para ela poder relaxar. Isso é sinal, na verdade, de baixa capacidade de recepção energética. Então isso fica se debatendo aonde o único momento onde a pessoa vai se sentir um pouco mais relaxada é quando ela esgotou essa energia que fica se debatendo. Ironicamente, essa energia, nesses casos, tende a se debater mais em que horário? Ironicamente, tende a se debater mais à noite, que seria o horário onde a pessoa deveria ir descansar. Mas hoje você vê as academias lotadas. Não é porque essas pessoas têm muita energia. Não, na verdade elas têm muita agitação. E se elas não esgotam essa energia mais yang, elas não conseguem dormir. Então, o que está acontecendo assim? Elas estão
solapando as energias mais yin, que tem mais relação com a estrutura orgânica. Então, são pessoas jovens, por assim dizer, né, que quando chegar aos seus 60 anos vão ter que estar tomando N medicação. Medicação para dormir e medicação para, como é que eu posso colocar? Para ver se sente circulando no seu organismo uma energia a mais, porque ela ficou viciada nesse movimento. E quando isso baixa um pouco, ela pode se sentir como se ela estivesse desanimada, estivesse num quadro de depressão, por assim dizer. Quando isso reflete simplesmente essa falta de energia capaz de ancorar essa energia mais sutil. Aí ela fica extremamente agitada. E aí o que é pior? Ela toma uma medicação, essa medicação ceda ela, mas também vai estar sedando essa energia yang, que seria a energia que abriria a possibilidade para ela fazer N coisas construtivas para a sua vida. Então, ela passa a ser uma pessoa tranquilinha, uma pessoa zen, mas uma pessoa com a mente obtusa. Ela fica com a mente mais restrita, por assim dizer. Termo correto, ela vai ficando com a mente embotada. Ela vai ficando incapacitada de refletir mais profundamente. É por isso que nós observamos que essas pessoas que começam a fazer uso de medicação para dormir, medicação para ansiedade, assim por diante, elas vão ficando, com a mente cada vez mais embotada, e vão ficando cada vez mais o quê? Com toques, elas vão ficando cada vez mais neuróticas, cada vez mais com pavio curto. Okay? Por quê? Porque tende a perturbar cada vez mais esse movimento orgânico. Nutrição. Então, tudo é nutrição. A dor, ela também nos nutre. Ah, mas ela tem um aspecto positivo? Com certeza que sim. E a raiva? A mesmíssima coisa. O medo? A mesmíssima coisa. A coragem? A mesmíssima coisa. Lembra, não é certo nem errado. É uma questão de resultado. Pela medicina chinesa, também colocando, né? Porque eu trabalho com a Ayurveda e trabalho com a medicina chinesa também. Então, pela medicina chinesa, não existe sentir negativo. O que é negativo é quando a pessoa estagna num sentir. E esse sentir, aparentemente, pode ser um sentir positivo ou agradável. Se ela se fixa, isso já tende a gerar estagnação nesse movimento. Por isso que, em certas situações, quando a pessoa ela se apaixona, ela tende a gerar uma estagnação energética, e isso impede com que ela tenha um certo discernimento das coisas. Por isso que quando a pessoa está apaixonada, ela está tola, ela está com a mente embotada. Ela deixa de ver muita coisa, melhor, ela deixa de perceber muita coisa. A palavra depende. A palavra depende. Tudo depende, na verdade. Então, sentir determinada coisa
É bom ou ruim? Depende. Tal alimento ele é saudável? Depende, porque entram N fatores junto com isso. Sempre N fatores. Não existe nada que seja isolado. Nada é isolado. Tudo está dentro de um contexto, tudo está dentro de uma sinergia. Se a pessoa chega e me diz assim, eu tenho problema no fígado, não, você está sentindo mais o teu fígado, mas está todo o teu organismo envolvido nisso. E diga-se de passagem que nós poderíamos pensar que quando nós temos algum sintoma, por exemplo, estamos tendo dor de estômago, significa que o estômago é o órgão mais afetado. Não é regra, não é lei, nem de longe. Porque um órgão pode estar sendo muito mais afetado, mas pela natureza do movimento desse órgão, você está percebendo menos isso, que são esses distúrbios mais silenciosos, que tendem a ser os mais perigosos. Fazer exercícios é bom? Depende. Depende sempre do contexto, depende sempre de N fatores relacionados a isso. Então, na verdade, tudo depende. Né? Então, não existe uma zona de conforto, por assim dizer. Tal coisa é sempre positiva. Não, depende. Tal coisa é sempre negativa. Depende. Quantas experiências você já teve onde na situação você estava pulando de alegria? Uau, que maravilha! E você nem imaginava que essa situação prazerosa, maravilhosa, pudesse estar te conduzindo para uma situação, para um contexto tão desagradável depois. Então, isso depende. Depende muito das coisas. Né? Adaptação, outro tema. Adaptação. Essa questão de adaptação é extremamente importante e esse é outro ponto na qual os terapeutas, de uma forma geral, pecam. Adaptação. Eu preciso levar em conta o contexto da pessoa. Eu preciso levar em conta o biotipo da pessoa. Eu preciso levar em conta os valores da pessoa. Qual a lógica? Que lógica há? Numa pessoa vem um indivíduo até mim e esse indivíduo tem um trabalho braçal forte. De manhã e de tarde trabalha muito fisicamente. Isso significa que ele está usando, evidentemente, bastante a musculatura. E aí esse indivíduo come carne e come bem carne. Come bem carne. A carne nutre os músculos, a gente sabe que semelhante aumenta semelhante, músculo aumenta músculo. E aí eu, com as melhores das boas intenções, porque perdão com o termo da palavra, esta porcaria da chamada boas intenções, nas quais todos nós, em determinadas situações, nos escondemos atrás disso. Mas eu estava com boas intenções, como se isso simplesmente lavasse tudo.
como se isso simplesmente anulasse todas as consequências indesejáveis que essa atitude temperada de boas intenções pudesse ter. Boas intenções. Barbadinha, né? Qualquer pessoa pode se esconder atrás disso. Mas eu tive as melhores das boas intenções. Se isso tivesse respaldo da vida, meus amigos, o cara que rouba lá, o cara que mata, o cara que isso, não sei mais o que, assim, sempre está com boas intenções. Junto e embora nessa situação ele também pudesse estar com atitudes propositadamente destrutivas. Ou seja, as duas coisas estão juntas. Um exemplo, vou citar um exemplo. O indivíduo foi assaltar. Ele sabe que isso é algo negativo. Mas se a gente for conversar com ele, e conversar, você vai se dar conta de que nessa atitude também havia intenções positivas. Sempre há intenções positivas, independente da atitude. Não interessa o tipo de atitude. O cara apertou um botão e matou milhares de pessoas. Pois é, nisso, dentro da cabeça dele, havia boas intenções. Então, por isso que eu vou estar sempre chamando a atenção nessa questão do homem estar desconectado desses movimentos da vida. Era para nós vivermos num céu, num paraíso, se estivéssemos fazendo o mínimo possível para andarmos juntos com os movimentos da vida. Mas o homem se crê extraordinário e vai inventando modas contrárias a esses movimentos e vai levando nos dedos, como temos visto isso diariamente, crescendo a passos largos. O ser humano não está mais feliz, está mais depressivo, está mais doente, está dormindo menos, está dormindo mais mal, as nossas relações estão cada vez mais perturbadas, o ser humano está cada vez mais com o pavio mais curto, está tendo cada vez menos capacidade de reflexão profunda a respeito das coisas. Por que isso? Simplesmente porque ele não está tendo o mínimo de consonância com esses movimentos da vida. E junto está acontecendo a destruição da natureza. A destruição da natureza é a prova, por assim dizer, na qual ele está em desarmonia com esses movimentos da vida. Eu disse destruição da natureza. Eu não disse o necessário. É outra conversa. Não tem problema nenhum nós fazer uso da natureza. Um bom uso, que esteja também em sintonia com a atividade e com o movimento de cada um. Determinado alimento para uma pessoa não serve, mas esse mesmo alimento para outra pessoa é necessário. Ok? Então, sem estereótipos. A Ayurveda, o bom dela também é que ela coloca água abaixo qualquer estereótipo, desmancha, por assim dizer. Okay? Por isso que ela não é vegetariana. Né? Se é um indivíduo que tem um contexto, se é um indivíduo que tem atividades na qual convém que ele consuma carne, que consuma carne, e está tudo correto. O problema sempre estão nos exageros.
Aí está o problema. Se você comer exageradamente fruta, você vai estar prejudicando bastante o teu pâncreas. Por isso que você vê, de uma forma geral, as pessoas rígidas, vegetarianas, rapidinho começam a perder o tônus muscular, o tônus psicológico, o tônus emocional, ficam cada vez mais débeis, cada vez mais frágeis sob vários aspectos. Adaptação. Então, ter esse senso de que se aquilo que eu vou colocar existe adaptabilidade em relação a essa pessoa. Se ela vive num clima mais frio, se ela vive num clima mais quente, se ela trabalha 4 horas por dia, se ela trabalha 12 horas por dia, tudo isso eu preciso levar em consideração para não jogar pérolas porcos. Ou seja, para não jogar para essa pessoa uma informação na qual, da minha posição, é uma bela informação, cheia de boas intenções. Acontece que não tem terreno fértil na outra pessoa para isso. E digo mais, às vezes, na boa fé, essa pessoa vai querer colocar em prática aquilo que esse profissional falou e ela acaba se prejudicando. E esse profissional acaba queimando vários outros profissionais da mesma área. Por quê? Por causa do seu estereótipo. A sua ideia fixa de como deve ser a alimentação de todas as pessoas, como devem ser as atitudes de todas as pessoas. Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Esse vídeo que eu estou fazendo é direcionado para algumas pessoas, só isso, e já está mais do que bom. Ok? Bem bacana esse outro ponto. Percepção é uma lógica. Percepção. Então, a Ayurveda nos convida a exercitarmos a percepção a respeito das coisas. A percepção é a morte da dúvida. A percepção aniquila a dúvida. Só que para você exercitar a percepção em níveis cada vez mais profundos, aí vem um pulo do gato. Nada fácil para a nossa condição. Você ir aprendendo a linguagem da mente, isso você vai ter que estudar, não tem outro caminho, mas, né, você vai ter que estudar isso, né? A linguagem da mente, e você, como uma consciência, se dando conta de que você, como uma consciência, é uma coisa e as coisas da tua mente são outras, onde você vai ter que aprender a burlar, você vai ter que aprender a jogar, você vai ter que aprender a enganar a tua própria mente em determinadas situações. Porque é natural da mente. A mente é regida pelo elemento fogo, coração. A mente naturalmente é cheia de desejos. Só que esses desejos, eles não estão em harmonia, todos eles. Não estão, eles se chocam entre si. Por isso que a mente em si, ela é uma casa, como se fosse assim, uma casa onde tem um monte de louco, onde cada um quer uma coisa, e você, como uma consciência, no meio de tudo isso, tentando administrar esse monte de desejo que vem à tua mente de instante em instante. Isso é fácil? Isso não é fácil. Isso é fácil para quem quer se entregar aos desejos. Aí é fácil. Entende? Mas quem quer
transcender isso, quem quer ir tomando as rédeas da sua identidade, e isso requer muito trabalho e muita astúcia com a própria mente. Para isso, um exercício da sensibilidade, da percepção, novamente tocando, né? Não é um exercício de você estar mentalizando coisas, imaginando coisas assim, né? Coisas desse tipo. É exatamente o contrário. É um exercício de percepção. Você foi posto numa selva. Não adianta você ficar nessa condição visualizando, imaginando coisas. Você vai ter que usar a percepção se você quiser sobreviver lá. A astúcia, percepção, atenção. E quanto mais conhecimento nesse sentido, evidentemente que melhor. Quanto mais você adquirir conhecimento a respeito das coisas que fazem parte dessa selva, mais chances tem de você se dar bem nessa selva. Se dar bem, que eu digo, é se dar bem dentro de você mesmo, porque esse é o X, né? Porque você não consegue vir aqui para fora, né? Como a gente já falou, aqui fora é quarta dimensão, você não vive na quarta dimensão. Você interage com a quarta dimensão através dos 5 sentidos. Se tirar de você os 5 sentidos, você nem sequer existe para essa dimensão. Você não faz a menor diferença para ela. Na verdade, a diferença que você faz para essa dimensão, meus queridos amigos, é a capacidade que você tem de interagir com ela com os 5 sentidos. Perdeu os 5 sentidos, você não existe para ela e ela não existe para você também. Ok? Percepção. Você vai fazer uma refeição, coloca a tua sensibilidade na tua língua, saboreia, coisas simples do dia a dia. Você deitou, não vai dormir, você vai exercitar a tua sensibilidade em relação à tua respiração, ao teu corpo e assim por diante. Teu corpo, entre aspas, né, que não é teu, né? É emprestado, com os dias contados. Na verdade, não somos donos de nada, né? Tudo é emprestado. Mas a gente se trata e trata como se alguma coisa fosse nossa, né? Quando tudo é emprestado. Se é emprestado, significa que vai ser retirado. E se é emprestado, nós teremos que prestar contas de como nós usamos esse algo emprestado. Nós locamos isso. Nós locamos. Então nós temos que prestar contas de como nós estamos usando aquilo que nos é emprestado. Para isso existem as leis. Ah, mas meu pensamento positivo, teu pensamento positivo, pouco conta nessa questão. O pensamento positivo, ele tem uma ação só até aqui, a partir daqui já não alcança mais. Como eu disse, né? Se fosse assim, todo mundo seria lindo, maravilhoso, saudável, inteligente, rico e assim por diante. Não teria dias mais difíceis, mais desagradáveis, e sabemos que não é assim. Até porque é lei de que nós temos que nos movimentar. Nós temos que ter, é lei, tem que passar por você o movimento de expansão, o movimento de contração, o movimento de ascendência, o movimento de o movimento de descendência. Isso tem que fazer parte. Não tem que fazer parte, isso faz parte, querendo nós ou não. Okay. Seguindo. Percepção, então, é aguçar a tua sensibilidade. Aguçar a tua sensibilidade. Mais outro ponto, sinergia. Uau! Sinergia. Você, quando está
num contexto. Nesse contexto está sendo estimulado certos aspectos teus e desestimulado outros aspectos. Quando você está em outro contexto, isso muda. No outro contexto, você está sendo estimulado em certos aspectos e sendo desestimulado em outros. Isso é lei. Quando você está se estimulando em certos aspectos, simultaneamente você está desestimulando outros. Ou seja, não tem escapatória. Tese, antítese, ganho, perda, subida, descida, aproximou, afastou, ok? Isso é lei. Você imagina um alimento aqui, uma fruta, né? Você pega uma fruta. Acontece que quando você ingere essa fruta, vai entrar uma sinergia de milhares de outros fatores. E conforme a sinergia desses outros fatores, resultará no tipo de digestão tua. Então, tudo, na verdade, está relacionado à sinergia. Não existe nada nesse universo isoladamente. Tudo que existe está dentro de um contexto e nesse contexto há uma sinergia. Nós não podemos nos isolar. Nós estamos dentro de uma sinergia universal. Você está dentro de uma sinergia familiar. Você está dentro de uma sinergia da tua cidade. Você está dentro de uma sinergia do teu estado. Perdão. País, planeta e assim por diante. Se tirassem você e colocassem lá na Lua, você estaria participando de uma outra sinergia. Estaria sendo estimulado outros aspectos em você e simultaneamente, lembra, isso é simultâneo, e simultaneamente estaria sendo desestimulado outros aspectos. Okay? Não tem escapatória. Estimulou, simultaneamente desestimulou. Estimulou algumas coisas, simultaneamente desestimulou outras. Desestimulou algumas coisas, simultaneamente estimulou outras. Por isso que não tem ganho sem perda, não existe perda sem ganho. Não existe como abarcar tudo. Nós sempre estamos fazendo escolhas. Só um segundo. I'm back. Por isso que o contexto fala muito em nossas vidas. Às vezes você muda um grupo de relacionamento, por assim dizer, né? E muita coisa diferente começa a acontecer na tua vida, porque é fato. Ninguém é forte o suficiente para estar estimulando e desestimulando os mesmos aspectos, por assim dizer, em todos os contextos. Isso é impossível. É por isso também da importância dos nossos relacionamentos. Porque todos eles invocam certos aspectos, estimulam certos aspectos e desestimulam outros. Está certo assim, evidentemente que está certo assim. Okay? Então você abraça uma pessoa X. Ela estimula certos aspectos teus, mas não estimula outros aspectos. Uma outra pessoa você abraça, ela estimula alguns aspectos, mas não estimula outros. Ainda bem que é assim, né? Ainda bem que é assim. Porque senão, aí seria o colapso, seria loucura total. Ok,
Então estamos falando da sinergia, né? Falamos depende, falamos da nutrição, falamos da percepção, falamos da adaptação e falamos da sinergia. Arroz e feijão, então forma uma sinergia, determinada sinergia. Isso vai fazer mal, vai fazer bem? Depende do terreno, da pessoa. Para alguém pode fazer mal, para outra pessoa pode fazer bem. Depende do horário, depende de tantas coisas. Depende sempre de tantas coisas. Nada está isolado. Então, como é que eu vou querer dar uma mesma receita para todo mundo? Isso é a absoluta falta de consideração com o próximo. Como é que eu vou querer ter as mesmas atitudes com todo mundo? Isso é a mais absoluta falta de consideração com o próximo. Não pode ser a mesma atitude. E evidentemente que algumas coisas são gerais, por assim dizer, né? Mas quando você quiser aprimorar a qualidade, necessariamente você tem que ir personalizando. Por isso que um trabalho personalizado tende a ser mais caro. É uma lógica isso. Porque existe mais empenho, existe mais cuidado, existe mais zelo, dedicação, quando um trabalho ele é personalizado. Okay. Sinergia. Essa soma de fatores que estão sempre acontecendo, independente da situação. É por isso que às vezes nós precisamos sair de onde nós estamos, ir para um outro lugar, ativar uma outra sinergia, e essa outra sinergia fará com que você tenha uma outra percepção a respeito dos fatos. Então, você estando em casa, você tem uma percepção a respeito de algo. Se você sai de casa, você vai lá para a natureza, aí você senta, aí tem a cachoeira, né, os pássaros, verde e assim por diante, você relaxou um pouquinho. É impossível você ter a mesma percepção de que você tem em casa. Impossível. Então vejam a beleza e a necessidade dessa variação de contexto externo e interno também. A necessidade de estarmos frequentemente aprendendo coisas novas. Porque quando a gente se fixa em algo, por mais belo que possa parecer, isso não tem respaldo da vida, porque a vida zela pelo movimento. Se você se agarrar, com o tempo ela vai te arrastar, querendo ou não. A vida arrasta tudo. Não existe alegria que permaneça, não existe tristeza que permaneça. Ela arrasta tudo. Todos os fatos na nossa vida, eles encerram uma sinergia de N fatores. Quando você tem uma perda, por exemplo, nessa perda tem N fatores trabalhando numa sinergia, fazendo com que muita coisa aconteça dentro de você. E tão importante quanto é abrindo espaço para que outras coisas venham a poder acontecer na tua vida. Poder. Porque não é somente aquilo que a gente quer, né? Como a gente já falou, se fosse assim, maravilha, mas não é. Só pode acontecer alguma coisa com você na qual, quando há possibilidade disso. Aí, com o conhecimento, você vai fazendo trabalhos voluntários e conscientes sobre si mesmo para abrir espaço para que determinadas coisas tenham mais chances
de acontecer na tua vida. Só que lembra, tá? Como é a lei da vida. Tese, antítese. Grande luz, grande treva. É o preço das coisas. É isto. Depende, falamos, tudo depende, né? Ah, isso é bom, isso é ruim? Depende. Nutrição, sabemos agora que tudo é nutrição. Quantas vezes você deve ter se sentido mais vivo, com muito mais energia, mesmo quando você experimentou um sentir desconfortável, desagradável? Mas era o sentir mais adequado para você dar o giro naquela situação. Então, não tem problema nenhum sentir raiva, por exemplo. A questão é ficar estagnado na raiva. Aí está o problema. O medo, a mesma coisa. O medo está aí para te proteger, para você se dar conta de certas coisas. É um mecanismo de proteção da tua vida extremamente válido. Agora, viver com medo, aí está um problema. A percepção, né? Então, aguçando mais essa capacidade de se dar conta das coisas, tanto internamente quanto externamente. Então, você está caminhando, consciência nas pernas, consciência ali na brisa, consciência no trânsito e assim por diante. Veja que todos esses pontos, sem exceção, todos esses pontos são exatamente o contrário da inconsciência. Exatamente o contrário da inconsciência. Como eu digo, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa não é ela ficar doente. Não é, nem de longe é isso. A pior coisa, disparado, que pode acontecer na vida de uma pessoa, ela é ela ir perdendo a capacidade de percepção objetiva das coisas, ou seja, quando ela vai enlouquecendo. Você sabe aquelas pessoas religiosas, por exemplo, onde é impossível você conversar com elas? Onde você olha no olho dela, ela olha para você, mas ela não consegue enxergar você. Então não existe como você ter um diálogo. Acontece um monólogo. Você está conversando contigo mesmo e ela conversando com ela mesma. Não tem como haver diálogo. Porque essa pessoa está com a mente extremamente embotada, está inconsciente. Ah, mas ela trabalha, ela ama, ela chora. Não interessa, tudo isso pode ser feito com um alto grau de inconsciência. Diga-se de passagem. Porque se fosse assim, o dia começou, as pessoas conscientes, por assim dizer, evidentemente que o nosso mundo seria outro. Isso é prova de que nós podemos acordar, comer, se relacionar, trabalhar, conversar e assim por diante, num alto grau de inconsciência. Tudo feito de uma forma um tanto mecânica, como robôs. A adaptação, ter esse senso de adaptação nas coisas, né? Um respeito consigo mesmo e um respeito também para com o outro. Ah, porque é uma coisa muito bela para você, não significa que seja para o outro. Assim como é uma coisa na qual você não faria uso, mas para o outro, de repente, convém fazer uso. E a sinergia, né? Então, inerente a tudo. Tudo. Qualquer coisa que você esteja fazendo, tudo está gerando uma sinergia. Então, quando você, novamente, né, quando você ingeriu um alimento, esse alimento não vai causar impacto, não vai mexer numa cirurgia, não vai mexer numa sinergia apenas lá no trato digestivo.
tudo vai estar envolvido nessa sinergia pelo simples fato de você ter ingerido um alimento. Muita coisa está envolvida nessa sinergia de simplesmente você estar ouvindo ou falando. O que quer que você esteja fazendo está envolvido muitas coisas, sendo que a maioria absoluta delas não temos consciência. Como a gente falou, né? A nossa consciência é uma luzinha no meio de toda essa luz. Isso não é fácil de administrar. Não é fácil. Se nós não nos exercitamos de estar sempre invocando a tua consciência, essa loucura da mente ganha muita força e acaba, entre aspas, abafando a consciência, aonde somente fatos muito de impacto, muito impacto, podem resgatar a consciência da pessoa. Então veja que nós estamos vivendo numa condição mundial. Só um instantezinho. Nós estamos vivendo numa condição mundial de, por um lado, extrema inconsciência, maioria absoluta, é óbvio, né? E por uma minoria, ao mesmo tempo, despertando a sua consciência. Tese, antítese. Claro, se o número de inconscientes fosse o mesmo número de conscientes, maravilha, né? Já estaríamos numa excelente situação. O que não é um número infinitamente maior de uma inconsciência, de uma lavagem cerebral, de uma robotização, de uma ditadura em colocar coisas, em colocar bandeiras na tua cabeça, fazendo com que você pense de acordo com os valores deles, por assim dizer, né? E assim você se distancie da tua própria consciência e da tua própria identidade. Se afastando também da possibilidade da tua autorrealização. Porque a autorrealização, evidentemente, que não tem relação com a inconsciência, mas com a consciência, né? Que é algo, entre aspas, concreto. A consciência é algo concreto, é algo, entre aspas, palpável. Muito mais do que a inconsciência. Ok, pessoal? Então vamos finalizando o vídeo, 50 e poucos minutos. Quero agradecer bastante pela atenção e quero dizer que é um prazer gigante estar compartilhando o conhecimento. Ok? Então, gratidão, namastê e até mais.